Paz e graça, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus a todos. Antes de mais nada, agradecer ao Senhor por poder proporcionar aí mais uma oportunidade de estar realizando um vídeo. E nesse dia estaremos falando sobre a genealogia de Jesus Cristo, que se encontra ali no livro de Mateus, ou São Mateus, capítulo de número 1, fala sobre a genealogia de Jesus Cristo. Muitas das vezes nós ignoramos essa genealogia, e às vezes a gente já vai para o capítulo 2 ali de Mateus, porque a gente não tem interesse de conhecer, essa genealogia, essa árvore genealógica. Mas nesse dia eu quero falar um pouquinho sobre a genealogia de Jesus Cristo, e o tema da mensagem de hoje é mais do que simples nomes. Então vamos entender um pouquinho. Não é apenas simples nome, tem um significado. Também iremos aprender algumas aplicações, referentes a esse texto. Vamos extrair dele algumas riquezas, algumas coisas aqui. Eu creio que Deus vai falar conosco nesse dia, como sempre tem falado. Então que o Senhor prepare o teu coração para poder receber essa mensagem no dia de hoje. E começa assim, muitos passam ao largo das genealogias por acharem que são antiquadas e desnecessárias, mas se estão na palavra de Deus é porque tem sua razão de ser. Elas são mais do que simples nomes. Eis algumas lições importantes que podem ser aprendidas a partir da genealogia de Jesus Cristo. Nesse dia, irei dividir essa mensagem em 4 pontos. O primeiro ponto dessa mensagem é que Deus, ele sempre cumpre a sua palavra. É bem importante a gente compreender isso. O segundo ponto fala: a família do Salvador é composta de pecadores. Tema interessante. Terceiro ponto: Deus quebra grandes barreiras. E o quarto ponto é: a graça de Deus alcança pecadores como nós. Então vamos voltar ao primeiro tópico aqui, o primeiro ponto. E o primeiro ponto é: Deus, ele sempre cumpre a sua palavra. Às vezes, por causa de nossas fraquezas, por causa de nossas limitações, mesmo sendo cristão, às vezes a gente duvida, às vezes a gente deixa de confiar, às vezes no coração até acontece a incredulidade, a dúvida, a incerteza. Mas o salmista Davi, ele fala: eleva meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ao invés de olharmos para os obstáculos, para as adversidades, ao invés de olharmos para os nossos problemas, nós temos que aprender a olhar para os céus, olhar para o Senhor e acreditar que Deus, ele tem promessas em nossa vida. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então nós temos que confiar no Senhor e acreditar que no tempo dele, as suas promessas, elas irão acontecer em nossas vidas, sabendo nós que não é no nosso tempo, mas lá em Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. Então é tudo no tempo do Senhor, as promessas dele hão de cumprir em nossas vidas. Então Deus, ele sempre cumpre a sua palavra, ou seja, ele prometeu que todas as famílias da terra seriam benditas na família de Abraão. Eu falo lá em Gênesis 12:3, e que da família de Davi sairia o Salvador. Isaías 11:1 fala sobre isso, que da onde sairia o Salvador, e que da família de Davi sairia o Salvador. Jesus, como filho de Davi e de Abraão, demonstra que Deus é fiel à sua promessa e cumpre o que diz. Ou seja, o profeta Isaías, ali no Antigo Testamento, ele fala da promessa, da vinda de um Salvador. E nós podemos observar que no Novo Testamento se cumpre, a promessa de Deus, fazendo o quê? Dando seu Filho unigênito, que a gente encontra ali em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus, ele cumpre a sua promessa e ele nos manda o Salvador. O segundo ponto é que a família do Salvador é composta de pecadores. Não é porque aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e confessamos
com a nossa boca que nós vamos deixar de ser pecadores de forma alguma, vamos continuar a sendo pecadores até que Jesus volte ou que nós recebemos um corpo glorificado. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó tiveram momentos de fraqueza na área da mentira. Eles foram fracos e irrepreensíveis. Há homens como Davi, cujas mãos estavam cheias de sangue. Há idólatras e rebeldes como Salomão. Há mulheres reprováveis como Tamar, que engravidou do sogro Judá. Raabe era prostituta, Rute era moabita e Batseba, mãe de Salomão, adulterou com Davi. Antes de ficarmos chocados com essa lista, olhemos para nós mesmos. Somos indignos, pecadores e culpados, porque Deus nos escolheu, nos amou e entregou o próprio Filho para morrer em nosso lugar? É uma pergunta que o texto está falando. A resposta é: por causa de sua graça, que é maior que o nosso pecar. Daqui a pouquinho. Isso, 11 horas. Amém, amém. Perdoa, irmãos, minha velhinha querendo saber que hora que nós iremos almoçar hoje. Chamei ela para a gente comer no restaurante, né, para poder andar um pouquinho, passear. E a Bíblia fala, né, para a gente honrar nosso pai e mãe para que se prolongue os seus dias na terra, né? E é tão interessante é uma promessa, né? Como nós estamos falando de promessa, olha que coisa linda, né? Quando nós honramos pai e mãe, Deus é tão maravilhoso com as suas promessas, né, que ele prolonga tanto o dia dos filhos, né, como o dia dos pais. Então tá a importância para você que está assistindo esse vídeo, né, saber a importância, né, de você estar honrando seu pai, a tua mãe. E Deus, ele tem promessa. Olhamos aqui no texto, falamos de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que pecou com Batseba, mãe de Salomão. Vemos aqui Judá também tendo um coito aqui, e dentre outras coisas, Raabe, que era prostituta, mas ela teve um encontro com Jesus. A tua vida, ela foi, né, teve um encontro com o Senhor, né, e de uma certa forma com Cristo, né, porque Jesus e Deus são as mesmas pessoas. Então, ou seja, ela teve um encontro com o Senhor, né, e a tua vida, ela foi transformada. Então, mesmo aceitando Jesus, nós ainda vamos continuar pecadores. A única diferença de nós, cristãos, e da pessoa que ainda não confessou Cristo é a graça de Deus, querido. Então, nós não devemos julgar as pessoas que ainda não tiveram encontro com o Senhor, né? Na verdade, nós temos que pregar o Evangelho e não querer enfiar na garganta da pessoa, né, para ela poder entender. Por quê? Porque há tempo para todas as coisas. Então nós temos apenas que semear, né? Lá em João 6 fala que em Marcos 4 fala que o semeador saiu a semear, né? E aí fala da semente, né, que é o que? A palavra. E ela vai, né, ser lançada em solos, né, em terrenos, em terras, algumas improdutivas, outras produtivas, em algumas vão crescer espinhos e vão sufocar e ela vai morrer. Assim é na vida espiritual. Então, é importante pregarmos o Evangelho, lançar essa palavra, e é o Senhor que vai dar crescimento, Ele que vai, né, produzir frutos naquela semente. O que eu quero dizer é que, mesmo falho, né, nós temos que, mesmo sendo cristão, nós somos falhos, e é importante, né, nós reconhecermos as nossas falhas como homens, como mulheres, como filhos, como mães, né, como ser humano, olhar para a nossa vida, como fala lá em 1 Coríntios, capítulo 11, quando Paulo recomenda ali para os irmãos de Corinto, né, examine-se a si ao homem. Então eu tenho que examinar a minha vida, não é do meu próximo, tenho que examinar as minhas falhas e procurar a direção, né, de Deus ali, e saber qual é a vontade do Senhor para a minha vida, e confessar meu pecado, me arrepender, né? Provérbios 28:13 fala que aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa, Deus exercerá misericórdia, exercerá graça. Então essa é a diferença entre nós, né, e o ímpio. Então nós entendermos a necessidade dessa regeneração, dessa mudança, dessa transformação, né, para a glória de Deus. Né? Isso aí são os frutos
né, do Espírito. O terceiro ponto, querido, já quase finalizando, é que Deus quebra barreira. Então vamos entender um pouquinho o que são essas barreiras, né? Quais são essas barreiras? Primeiro, eu fiz aqui 3 tópicos, entre homem e mulher, ou seja, ambos são amados por Deus e incluídos no plano dele, homem e mulher. Para Deus ele não faz acepção de pessoa. Para o Senhor, nós somos todos iguais, no entanto, com ofícios diferentes no lar, na igreja, né, na nossa casa. Nós homens somos os sacerdotes da casa, nós que temos que evangelizar, né, nossas esposas, nossos filhos. No entanto, está tendo uma geração de homens infantilizados, que não querem compromisso com Deus, e sendo assim, as mulheres estão tomando a frente de igreja, né, a liderança de igreja dentro do seu próprio lar, né? Então é bem complicado. Nós temos que saber a nossa responsabilidade como homens, né, homens de Deus, né? E terceiro, o segundo ponto, entre judeus e gentios, o evangelho alcança todos os povos, não há judeu nem grego, nem sábio nem ignorante, nem escravo e nem livre, né? Ou seja, porque entre judeus e grego, entre A e entre B, não, por quê? Porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, não há um justo sequer, não há quem busca, não há quem entenda, porque todos se extraviaram, se fizeram inimigos de Deus. Então nós temos que entender que o homem que ainda não confessou Cristo, ele é chamado de homem natural, né? Ele não é um filho de Deus, ele é uma criatura de Deus. E nós só passamos a ser filho de Deus quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. Jesus disse, né, lá em João 1:13 ali, o 16, fala assim que Jesus veio para os seus, que eram os judeus, mas os seus não receberam. Porém, todo aquele que o recebeu tiver o poder de ser chamado filho de Deus. Então Jesus, ele vem. E se você aceita como Senhor e Salvador, você sim é uma nova criatura em Cristo. E as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, naturalmente, a regeneração ela é progressiva. Então, quanto mais você busca as coisas de Deus, mais você vai aprendendo qual é a vontade de Deus para a sua vida. Tem pessoas que estão ali 10, 20 anos dentro da igreja, né, vamos colocar evangélica, e não muda, são meninos, são crianças, na fé, ainda está bebendo leitinho. E às vezes chega um irmão ali com sede de aprender, e com 6 meses ali, 3 meses, 1 ano, né, já é uma pessoa que é totalmente diferente de como entrou. Mas é porque por causa da entrega, por causa do conhecimento, da busca, né? O apóstolo Paulo fala ali para Timóteo, né? Timóteo, filho, procura te apresentar diante de Deus como obreiro aprovado. Ou seja, uma ação, né? É um verbo quando Paulo fala procura-te. Ou seja, cabe a nós procurarmos nos apresentar diante de Deus como obreiros, né, aprovado. E o que é ser aprovado? Você ser aprovado é que você passa por lutas, né? O ouro, para ele poder demonstrar uma outra aparência, ele tem que ser provado pelo fogo. E assim é o cristão, ele tem que ser provado pelas circunstâncias, pelas tribulações. Então o Senhor, ele vai te lapidando, né, como uma pedra preciosa. Então quanto mais, né, nós passamos, né, pela mão do Senhor, quando o Senhor nos desce na toalaria, quando a gente pode observar ali em Jeremias ali, né, 33:3, onde o Senhor fala, né, 33:3, não, quando ele fala assim, Jeremias, desce na casa do oleiro, e aí Jeremias desce ali, e ele vê um oleiro produzindo um vaso, né, e aí a hora que aquele vaso está tomando forma, aquele vaso quebra, e o oleiro pega aquele vaso e começa a montar ele de novo, e Deus fala assim, farei eu contigo. Né? Ou seja, às vezes o Senhor, ele nos maceta, ele quebra o nosso orgulho, a nossa arrogância. Por quê? Porque ele quer nos fazer vaso novo. Olha que coisa linda, e como é bom quando o Senhor nos lapida, quando ele transforma, né, as nossas vidas. Glória a Deus. Né? Difícil é quando a gente peca e o Espírito Santo não nos confronta. Né? E o terceiro ponto, né, que Deus quebra barreira entre bons e maus. Na genealogia de Jesus, há piedosos e ímpios, os que andaram com Deus e os que insurgiram contra ele. Mesmo os mais virtuosos eram pecadores. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos
estão da graça de Deus, da glória de Deus. Né? Davi fala, iniquidade fui gerado no ventre da minha mãe. Né? Nós somos depravados por natureza, se não for um agir do Espírito Santo, né? O que seria de nós? E o quarto ponto, finalizando, queridos, para a gente poder entender essa genealogia, o quarto ponto fala que a graça de Deus alcança pecadores como nós. Mesmo que nossos pecados não sejam grandes, eles não nos fecharão as portas do céu, desde que nós nos arrependamos e creiamos no Senhor. Jesus não se envergonha de nos chamar de irmão e de nos dar a vida eterna. Olha que coisa linda. Mesmo que os nossos pecados sejam grandes, ele não nos fecharão a porta do céu, desde que nós nos arrependamos. Olha que coisa linda. Fica essa lição, né, para você que está até esse momento, né, a necessidade do arrependimento, do perdão. Né? Eu tenho que perdoar, porque eu também não merecia, né, perdão, e mesmo assim Jesus ele derramou o teu sangue, né, carmesim, ali na cruz do Calvário, para a remissão dos meus pecados. Que coisa linda! E por causa do que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, é que essa graça e que essa misericórdia me alcançou e alcançou você que está assistindo esse vídeo nesse dia. A palavra do Senhor fala que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Se você está aqui até esse momento, é porque antes de você abrir os seus olhos pela manhã, as misericórdias do Senhor, elas já haviam se renovado na sua vida. Olha que coisa linda. A Bíblia fala que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E nós temos que louvar, nós temos que bendizer o santo nome do Senhor, porque a graça dele nos alcançou. E por causa dessa graça, dessa misericórdia, desse amor incondicional, dessa benignidade, é que nós estamos vivos e cada dia é dia de agradecer a Deus. E se você não agradeceu a Deus, né, agradeça nesse momento ao Senhor pelo milagre da vida, pelo deitar, pelo levantar, pelo seu respirar. Olha que maravilha. Às vezes é algo tão simples e nós não agradecemos ao Senhor. Às vezes nós somos muito ingratos para com Deus, mas graças a Deus que as misericórdias dele é a causa de não sermos consumidos. E por mais que nós pecamos, a Bíblia fala que o Senhor ele levou todo o prescrito de dívida e fincou na cruz do Calvário. Fala lá no livro de Colossenses. E lá no livro de Romanos 8:1 fala que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Não há condenação, querido, para nós. O nosso julgamento vai ser para galardão. Mas até chegar esse momento, né, examine-se a si, né, confesse seus pecados para o Senhor, pecado que você comete por atitudes, pecado que você comete por pensamento, né, pecados ocultos. Às vezes você nem está lembrando, né, chegou no fim do dia, no comecinho da noite, você vai dormir e você não lembra daquele pecado que você pecou em oculto. Mas confesse a ele, a Deus, dê nome aos seus pecados, peça para o Espírito Santo te ajudar nessa luta. Né, Jesus disse, né, para a gente, né, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né, sabei de mim que sou manso e humilde, e na casa do meu pai há muitas moradas. Olha a promessa, né, Jesus ele foi na sua ascensão, ele falou, eu vou vos preparar o lugar. Olha a promessa, o texto fala de promessa, e as promessas do Senhor elas vão se cumprir, e pela fé eu creio que se o Senhor voltar agora, para mim, eu estarei com ele na glória. Se eu fechar os olhos, agora eu estarei com o meu Salvador, com o meu Redentor. Porque a salvação não fui eu que conquistei. A salvação ela foi conquistada por Cristo. Se eu tivesse conquistado a minha salvação, eu mesmo a perderia. Mas para a glória de Deus, foi porque ele conquistou. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Fica a mensagem para esse dia de hoje, mais do que simples nomes,
né? Recomendo para os irmãos fazer uma leitura mais aprofundada no livro de Mateus, capítulo 1, do versículo 1, né, ao versículo 17. E estudem, meus irmãos, as Escrituras. Se alguém tiver dúvida, né, procure o seu pastor, ou o padre, ou o seu líder, que seja, né, me procure também, né, que será um prazer ensinar você a conhecer um pouquinho, né, desse evangelho da graça, da salvação, da misericórdia. Saber que Deus, ele é amor, mas ele também é juiz, ele é justo. Justiça e juízo é a base do trono de Deus, e o Senhor há de julgar todas as coisas. Amém? E eu creio nisso. Mas hoje, se estamos vivos, nós ainda temos, né, como fala lá em 1 João, um advogado fiel que intercede por nós. No entanto, assim que fecharmos os nossos olhos, né, o nosso encontro será com Deus e Jesus vai ser juiz. Então não deixe para se arrepender depois, não se arrependa aqui enquanto você está vivo, né? Deus abençoa cada um de vocês, se assim o Senhor permitir, né, próxima semana, na próxima oportunidade, estarei compartilhando mais um vídeo para poder abençoar a vida de cada um. Deus abençoe cada um de vocês, a tua família, teu casamento, o teu lar, o teu trabalho, em nome de Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor.